Olá, bem-vindos à nossa apresentação sobre iniciação cinemática escalar e movimento uniforme. Vamos à apresentação. Introdução à cinemática. A cinemática, ela é um dos ramos da mecânica, a área da física, que estuda o movimento. A mecânica, por sua vez, tem como áreas principais a cinemática, a dinâmica e a estatística. A cinemática concentra-se no estudo do movimento dos corpos, sem levar em conta as causas do movimento, seja a trajetória de pequenas partículas ou até mesmo as órbitas planetárias. Todo movimento macroscópico pode ser descrito a partir da equação de movimento. Essas equações relacionam grandezas como posição, velocidade e aceleração. Com a passagem do tempo, para entendê-las, entretanto, é necessário que conheçamos alguns conceitos simples, mas indispensáveis para entendermos o movimento dos corpos. Vamos agora ao conceito de referencial. Referencial é chamado de um corpo em relação ao qual se identifica se o móvel em estudo está em movimento ou em repouso. Sendo assim, a noção que venhamos a ter de um movimento ou de repouso de um corpo sempre estará relacionada a outro corpo e dependerá dele para ser definido daquela circunstância. É importante saber também que a forma da trajetória que um corpo descreverá depende do referencial que se adotou. Podemos ver no exemplo que se considerarmos que o trem partido para uma próxima estação, a lâmpada presa ao teto do trem em relação ao observador que se encontra na plataforma e o assistente está em movimento. Mas se o observador agora for o passageiro desse trem, a lâmpada em relação a ele estará em repouso. Bom, vamos falar sobre instante e intervalo de tempo. Ao estudar os movimentos, precisamos conhecer a diferença entre instante e intervalo de tempo. O instante de tempo indica o momento em que o evento ocorre, já o intervalo de tempo indica a duração de um evento. O instante é estabelecido por um momento para início das mediações de tempo indicado por cronômetro, relógio ou calendário. Exemplos de instante. Bom, 3,5 segundos após o acionamento do cronômetro, 27 horas após o acionamento do relógio, menos 3 dias, 3 dias antes do acionamento do relógio, 2 anos depois do instante inicial e 23 de maio, que no caso é um calendário, né? Vai mostrar no calendário. Bom, o instante ele é estabelecido um momento para início das mediações de tempo, o que seria a origem dos tempos, indicada por um cronômetro, como eu falei, ou por um relógio. A partir dessa origem, qualquer momento indicado pelo cronômetro será chamado de instante. Vamos uma perguntinha. A quantos minutos do primeiro tempo o atacante Nilo marcou o primeiro gol no jogo entre as equipes de Alexandria Futebol Clube e o Esporte Clube Assuan? Bom, nessa partida o primeiro gol de Nilo ocorreu no instante T1, 20 minutos. O que significa que se passaram 20 minutos desde a origem dos tempos até o momento do gol. Essa pergunta solicita a localização no tempo de uma ocorrência de um momento
Esse momento é denominado de instante, tá? Bom, o instante ele é determinado por quantidade, que simboliza t. Essa quantidade representa quantas unidades de tempo já se passaram desde o instante inicial escolhido arbitrariamente como t0 igual a zero, é chamado de origem dos tempos. Assim, no jogo que nos referimos, t0 significa o instante em que o jogo iniciou. No caso, na hora que o juiz colocou o seu cronômetro para funcionar. O intervalo de tempo. O intervalo transcorrido entre o instante final e o instante inicial do movimento é chamado de intervalo de tempo e, portanto, igual ao instante final t menos o instante inicial t0. Como vocês podem ver, ΔT, variação de tempo, t, tempo instante, t0, tempo ou instante inicial. O intervalo de tempo ele é a diferença entre o instante final e o instante inicial, como eu acabei de falar. Com o tempo sempre avança, ΔT sempre é positivo. Vou falar alguns exemplos de intervalo de tempo para vocês. 4 dias se passaram, 5 semanas se passaram, 2,5 minutos e meio se passaram. Isso daí é um intervalo de tempo. Bom, aqui eu tenho um exercício. Quanto tempo a torcida de Alexandria teve de esperar desde a marcação do primeiro gol para seu atacante Nilo marcasse o segundo? Bom, o primeiro gol de Nilo foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo. T1 é 20 minutos. E o segundo aos 37 minutos do primeiro tempo. Então, o intervalo de tempo decorrido entre os dois gols é calculado do seguinte modo: ΔT igual a T2 menos T1, que vai ficar ΔT igual a 37 minutos menos 20 minutos, que vai ser ΔT igual a 17 minutos. Bom, o repouso e movimento, eles são conceitos relativos, porque um corpo pode estar ao mesmo tempo em repouso a um determinado referencial e em movimento em relação a outro referencial. Trajetória é um conjunto das sucessivas posições ocupadas por um corpo no decorrer do tempo em relação ao referencial. Bom, digamos que o movimento e repouso, dizemos que é uma partícula que se encontra em movimento quando ela muda de posição com o passar do tempo. Caso contrário, encontra-se em repouso. Os conceitos de movimento e de repouso, eles são sempre apresentados a partir de um conceito de posição, como uma posição estabelecida em relação a um referencial. Movimento e repouso, eles também são conceitos relativos a um referencial. Como vocês podem ver na charge, né? O dono do gato fala: eu mandei você se movimentar um pouco hoje. Ele responde: obviamente, John. Não está levando em conta a rotação da Terra? Bom, o gato, como vocês podem observar, ele não está se movimentando.
Mas por outro lado ele está certo, porque a Terra está em constante movimentação, está em rotação. Então ele está certo, ele está se mexendo. Repouso. Um ponto material está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não varia com o tempo em relação a esse referencial. Bom, o repouso ele é chamado de repouso em física, é uma dada situação em que o objeto demonstra a mesma velocidade vetorial em relação a um referencial. Como vocês podem ver na charge que eu coloquei, ele fala: "Você é um preguiçoso?" Ele responde: "Não estou conduzindo uma experiência científica." Preguiçoso. "Estou testando a primeira lei da física." Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então ele tá certo, né? Bom, vamos falar um pouco sobre movimento. Movimento é um ponto material que está em movimento em relação ao referencial quando sua posição varia com o tempo em relação a esse referencial. Bom, em física, o movimento é a variação de posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer de um tempo. O movimento ele é constante numa mudança de posição de um corpo ou de um sistema em relação ao tempo, quando medido por um dado observador no referencial determinado. Ele só pode ser medido por movimento relativo. O movimento absoluto ele não possui significado. Aqui tem uma pergunta. O avião situado na parte inferior, que vamos chamar de A, está sendo abastecido por outro, que vamos chamar de avião B, em pleno voo. Como vocês podem ver, dois aviões um no lado do outro aí. Pergunta é: o avião A está em repouso ou está em movimento? Bom, vamos para a resposta. Em relação à superfície da Terra, esse avião está em movimento, já que sua posição varia com o tempo. Entretanto, para o abastecimento ser possível, o avião A não pode mudar de posição em relação ao B. Isso significa que A está em repouso em relação a B. Portanto, o mesmo corpo pode estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro. Ou seja, os conceitos de movimento e repouso são relativos, fato já apontado no início desta sessão, no caso que eu falei lá no início, tá bom? Trajetória. A trajetória é um conceito essencial no estudo de cinemática. Ela pode ser entendida de diversas formas, mas consiste em uma coisa intuitiva. O conjunto de posição sucessiva ocupadas por um móvel no decorrer do tempo pode ser chamado de trajetória. O caminho descrito pelo móvel também caracteriza esse conceito, mas para ficar mais claro, imaginemos um automóvel fazendo uma viagem entre duas cidades e consideramos que ele em um momento algum desviou ou voltou a algum trecho. O caminho percorrido durante a viagem é exatamente a trajetória. A trajetória é um conceito relativo. Ela, assim como a maioria dos conceitos de cinemática, depende de um referencial para ser definida. Temos aqui no nosso slide como exemplo a trajetória. A trajetória percorrida pela bolinha
num certo intervalo de tempo na figura, nota-se a marcação de espaço em determinados intervalos de tempo. Mas como como eu disse logo mais, o conceito, assim como a maioria dos conceitos de cinemática, ela vai depender de um referencial para ser definida essa trajetória. Rapidez média. Na cinemática, rapidez média, celeridade ou velocidade escalar média, é uma grandeza escalar associada ao movimento definido como razão entre o espaço percorrido, que é a distância, e o tempo gasto para percorrê-lo. A rapidez média, ela vai dar como exemplo, temos como fórmula de rapidez média Vm igual a d sobre ΔT. O Rm é a rapidez média, o d é o espaço percorrido e o ΔT é o intervalo de tempo, onde Vm é a velocidade escalar média, d é o espaço percorrido e ΔT é o tempo necessário para percorrer este espaço. Não podemos confundir a velocidade, que é uma grandeza vetorial. E como podemos dar como exemplo? Imaginemos um carro percorrendo uma estrada reta e sem declives, mantendo-se em uma velocidade constante de 100 km por hora. O carro passa diante de um posto de gasolina e a 3.000 metros adiante ele passa por outro posto. Tomemos o espaço entre os postos de gasolina como referência. E a gente vai ter esse balanceado de rapidez média. Espaço. Espaço é a posição onde se encontra o móvel em determinado instante em relação a um dado referencial. Para compreender melhor, basta imaginar aquela placa que avisa em qualquer quilômetro que você encontra após ter saído do marco zero que serviu de referência para a marcação. Variação de espaço é a medida de trajetória executada pelo móvel que vai de um ponto inicial, chamado de ponto de partida de marco zero, até a posição onde se encontrará naquele determinado momento. Pode ser dado em centímetros, metro, quilômetro e etc. E ele calcula-se por ΔS igual a S2 menos S1. E aqui temos na nossa imagem o exemplo de espaço, a qual foi citado. Variação de espaço e distância percorrida, que também pode ser o deslocamento e o espaço percorrido. São grandezas físicas relacionadas entre si, porém diferentes. Enquanto o deslocamento e uma grandeza física vetorial, o espaço percorrido escalar, o deslocamento e o modo de vetor que se liga à posição final e inicial de um móvel, enquanto o espaço percorrido é a soma de todos os deslocamentos lineares de um móvel. A variação de espaço é definida como sendo subtração de um espaço final pelo espaço inicial do móvel, que é ΔS igual a SF igual a S0. Usamos o símbolo delta para a variação de ΔS para a variação de espaço. No nosso exemplo, teremos 20 km como sendo o espaço inicial e 100 km como espaço final. Logo, 80 km será a variação de espaço. Devemos tomar cuidado ao encontrar a variação de espaço para
Não confundimos com a distância percorrida, pois em muitos exemplos estas podem ser diferentes, tá? Bom, essa foi nossa apresentação sobre iniciação à cinemática escalar e o movimento uniforme. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.